Fala galerinha, tudo tranquilo? Hoje o nosso bate-papo é sobre lavagem e manutenção da pintura do veículo de uma maneira simples. Eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre como lavar o carro de uma maneira correta, porém sem preparar ele para um polimento, sem gastar muito. E eu vou tentar passar um material simples para vocês e algumas coisas opcionais que vocês podem estar utilizando para manter a pintura do veículo ok, sem criar riscos durante a lavagem, sem deixar a pintura sem brilho e protegendo a pintura de uma maneira adequada. Essa série vai ser dividida aí em 5 etapas. O primeiro vídeo eu vou falar sobre o material da lavagem e as 3 etapas da lavagem. No segundo vídeo eu vou falar sobre a lavagem a detalhe, mostrando alguns detalhes aí sobre o processo de lavagem do veículo, algumas dicas para vocês. No terceiro vídeo a gente fala sobre a secagem, mostra a secagem do automóvel. No quarto vídeo a proteção, que é a cera e o acabamento final. No quinto vídeo, que é o último vídeo, a gente vai falar sobre a manutenção de brilho e eventualmente a lavagem a seco quando você não precisa lavar o carro inteiro dessa maneira aqui. Eu separei aqui para vocês, pessoal, um materialzinho simples, básico, fácil de vocês encontrarem aí para a gente fazer a lavagem do veículo. Primeiro ponto, a gente não vai usar pano velho, toalha velha, nada disso para fazer a lavagem do veículo. A gente vai utilizar ou luvas específicas para lavagem ou até mesmo flanelas de microfibra. Para quê? Para não riscar a pintura do veículo. Outro detalhe importante, não vamos utilizar detergente, nenhum tipo de sabão em pó, sabão de coco, sabão normal que a gente utiliza para lavar roupa também, porque isso pode agredir a pintura, agredir alguma parte da carroceria do veículo, não é um mecanismo adequado. Então você vai comprar um shampoo automotivo de sua preferência e vai utilizar ele diluído em água. Não precisa de excesso de shampoo, você não precisa fazer espuma na carroceria do veículo, você precisa de poucas gotas aí para alguns litros de água. Na dúvida, você pinga algumas gotas aí num balde de água, faz a mistura e ele não precisa fazer muita espuma na carroceria do veículo. Para a lavagem das rodas, utilizar escovas aí. Para a lavagem de alguns cantinhos, alguns detalhes, a gente utiliza algumas brochas, principalmente das borrachas aí próximas aos vidros, coisas que eu vou entrar em detalhes no vídeo da lavagem. E pincéis também, importante, pincel isolado aqui para você não correr o risco de riscar a pintura por algum contato da parte metálica do teu pincel que você está utilizando. E pincel sempre com cerdas suaves, macias, que não vão comprometer a pintura do teu carro. Opcional, um borrifador, para você borrifar uma solução de shampoo mais concentrada, em alguns locais que você precise remover alguma sujeira localizada. E outro acessóriozinho importante e opcional, que eu acho legal mencionar para vocês, esse esguicho de mangueira aqui, você acopla ele na mangueira com engate rápido e você consegue jogar o sabão, o shampoo que você vai colocar aqui automotivo, diretamente com a água, eliminando o segundo balde da lavagem a detalhe. Já que a gente entrou no mérito dos baldes, você vai precisar de 2 baldes, um somente com água e o outro com solução água e shampoo para você fazer a lavagem do veículo. O que você vai utilizar então para fazer a lavagem propriamente dita? Uma luva para lavagem, como essas aqui. Eu gosto muito dessa aqui com tentáculos, ela não segura sujeira aqui. E tem essas aqui tradicionais de lã também, que também servem. Essa daqui, uma mais cheia de frufru aí, que também serve para o mesmo propósito. Se você não tiver a luva, uma luva dessas aqui custa em torno de 5 a 15 reais, eventualmente até 20. Mas se você não tiver uma luva, uma simples flanela de microfibra como essas aqui, também dão conta do recado. Qual que é a jogada aí? Ou melhor, o pulo do gato. Utilizar os 2 baldes. Em um balde somente com água, você vai fazer somente o enxágue da tua luva ou da flanela de microfibra.
E no outro balde, com a solução com água com shampoo, você vai molhar a sua flanela ou a sua luva e vai fazer a lavagem do veículo. Como é que vai funcionar a lavagem? Procure separar o carro em duas áreas. Uma área do friso, o lateral da porta para baixo, e outra área do friso para cima. Sujeira grossa, você vai tirar primeiro com água, trabalhando localizadamente nessas áreas com uma flanela ou uma luva dedicada somente para essas áreas, para você não riscar o restante da carroceria do veículo com essa sujeira mais pesada que vai sair dali. Feita a lavagem da sujeira mais pesada, retirada a sujeira mais pesada do veículo, eu recomendo que você limpe os 2 baldes e comece a fazer a lavagem do restante do veículo, da parte de cima para baixo, começando pelo teto, fazendo o uso dos seus acessórios aqui, e indo do teto para baixo, finalizando ali antes do friso. Como você vai fazer? Molha primeiro a luva ou a flanela no balde com shampoo, faz a lavagem de uma área, enxagoa no balde com água, sempre torcendo ela, estirando a água assim para você tirar todo o resíduo que tiver aqui de sujeira, e você molha novamente nessa água com shampoo e assim por diante. Se você estiver trabalhando com essa pistolinha aqui ou com algo na sua mangueira ou na sua VAP, você vai fazer a aplicação da água com shampoo na carroceria do veículo, vai utilizar a sua luva ou a sua microfibra para fazer a lavagem e vai enxaguar na sequência também. Então, utilizar um esguicho de mangueira que tenha algum acoplamento para você colocar o shampoo automotivo elimina a necessidade do segundo balde, que é o balde com shampoo e água. Feito isso, você vai enxaguar a sua luva ou a sua flanela naquele baldinho que você deixou separado com água e vai continuar a lavagem da carroceria do carro dessa maneira. Lavagem das rodas, pessoal. Começar sempre pelo pneu, utilizando o balde que você já lavou o carro antes, utilizando aquela água. Por quê? Para você economizar água. Eventualmente, em alguns detalhes, algumas peças plásticas, você vai utilizar pincel para fazer a lavagem, alguns frisos, grades, grelhas que você não consegue utilizar muito bem a sua luva para alcançar aqueles detalhezinhos, alguns cantinhos, algumas coisas você utiliza broches ou até mesmo pincéis, e o teu borrifador aí que é opcional, borrifando solução de água com shampoo automotivo nessas áreas e esfregando para fazer a retirada da sujeira. Você pode também utilizar aquela água do balde, só molhando o pincel aí e fazendo a limpeza. O pincel ele ajuda muito em cantinhos e detalhes, como eu já comentei para vocês aí no vídeo, especialmente nas borrachas dos vidros e locais de difícil acesso. Rodrigo, estou utilizando as luvas. Vou precisar de uma luva para a parte de baixo do veículo e uma para a parte de cima? Recomendo. Por quê? Porque normalmente a parte de baixo vai ter mais sujeira, vai ter mais partículas sólidas e eventualmente essas partículas vão entrar em contato com o restante da carroceria e vão riscar teu carro. Por isso que a gente utiliza uma luva ou uma microfibra para fazer a lavagem do friso para cima e outra do friso para baixo, para não ter excesso de sujeira contaminando ou riscando o restante da carroceria do veículo. Finalizando a etapa da lavagem, você vai precisar secar o veículo. Por que a gente recomenda secar o veículo? Para não ficar manchado de água. O que você vai utilizar? Flanelas de microfibra secas para fazer a secagem, ou toalhas específicas com alta capacidade de absorção de água aí também, que são mais caras, mas uma flanela de microfibra resolve bem esse problema. Porém, a dica que eu dou é utilizar a flanela de microfibra só para lavagem, só para secagem, sem que você tenha utilizado cera, tenha retirado excesso de produto de polimento, especialmente excesso de cera com essa flanela. Por quê? Porque a flanela, quando ela está impregnada de cera, mesmo lavando ela, às vezes ela fica meio impermeável, então ela não seca direito, ela só espalha água. Ou também, algumas toalhas emborrachadas aí, de marca a seu critério, que fazem a secagem de água. Porém, com esse acessório aqui você deve tomar mais cuidado, não esfregar ele na pintura, porque ele acaba riscando, pode acabar riscando a pintura do veículo. Então você sempre coloca ela sobre a superfície, sobre a pintura, e faz movimentos assim, para você fazer com que ela absorva a água
de uma maneira correta. Sempre sem torcer também, só apertando ela para tirar o excesso de água. Então o mais simples, a microfibra, e o mais barato também. Então para fechar, material básico, uma luva de microfibra ou uma flanela para fazer a lavagem da parte do friso para cima, outra luva de microfibra ou outra flanela para fazer do friso para baixo, os 2 baldes ou eventualmente um esguicho de mangueira como esse aqui, se você tiver acesso. Fundamental o shampoo automotivo, como opcional aí para fazer um cantinho, um detalhe ou outro que necessita de uma lavagem com um pincel que você não consegue utilizar a microfibra, você utiliza esses acessórios aqui. Para a lavagem das rodas, uma escova simples, você não precisa gastar muito para fazer a lavagem do teu carro. No próximo vídeo a gente vai mostrar alguns detalhes aí, como é que funciona isso aqui tudo, fazendo a lavagem do carro. E vamos partir para o processo de secagem, onde eu vou demonstrar a secagem também do veículo com esse material aqui, para daí a gente partir então para a aplicação da cera e proteção, falar um pouquinho sobre ceras básicas aí para vocês, e fechando o processo de manutenção a seco quando o teu carro tiver só leves marcas aí, tiver empoeirado ou se tiver tomado uma chuva e quiser secar ele, tá certo? Então muito obrigado por assistirem, até o próximo vídeo, se inscrevam no canal para receberem as novidades, cliquem na engrenagemzinha aí e ativem as notificações para quando eu postar os novos vídeos vocês receberem no e-mail de vocês. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.